patrono da nossa casa, Leon Denis. Essa reunião é dedicada ao patrono da nossa casa. E hoje, esse tema atualíssimo, a educação. E diz Leon Denis para nós: uma boa educação moral raramente é obra de um mestre. Para despertar na criança as primeiras aspirações pelo bem, para corrigir um caráter difícil, é preciso ter ao mesmo tempo perseverança, firmeza, uma ternura da qual só o coração de um pai ou de uma mãe é suscetível. Se os pais não conseguem corrigir seus filhos, como aquele que conduz muitas crianças poderia fazê-lo. Essa tarefa não é tão difícil como se poderia imaginar. Ela não exige uma ciência profunda. Pequenos e grandes podem preenchê-la, se estiverem compenetrados do objetivo e das consequências da educação. É preciso lembrar sempre de uma coisa: é que esses espíritos vieram até nós para que os ajudemos a vencer seus defeitos e os preparemos para os deveres da vida. Aceitamos com o casamento a missão de dirigi-los. Cumpramo-la com amor, mas um amor isento de fraqueza, pois a afeição desmedida está cheia de perigos. Estudemos desde o berço as tendências trazidas pela criança das existências anteriores. Apliquemo-nos a desenvolver as boas, a sufocar as más. Não devemos dar-lhes muitas alegrias, para que, habituados desde cedo à desilusão, essas almas jovens compreendam que a vida terrestre é árdua, que não se deve contar senão consigo mesmo, com seu trabalho, única coisa que proporciona a independência e a dignidade. Não tentemos desviar deles a ação das leis eternas. Há pedras no caminho de cada um de nós. Só a sabedoria nos ensina a evitá-las. Leon Denis. É com essa belíssima página que nós vamos elevar o nosso pensamento para Deus e vamos, numa prece, dizer a Jesus: Jesus, querido amigo, estamos reunidos para o nosso momento de estudos e passes. É sempre com o nosso coração alegre que nos reunimos, agradecidos pela oportunidade que a Casa Espírita oferece, de com os ensinamentos da doutrina espírita, podemos estudar o teu Evangelho e conhecermos um pouco mais de nós mesmos. Abençoa-nos, querido amigo, nós, encarnados e desencarnados, que possamos todos juntos estarmos envolvidos nessas vibrações trazidas pelos benfeitores espirituais que nos acolhem, pelo carinho dos nossos guias espirituais que nos conduziram até esta casa, e nos envolvermos com os estudos que virão nesta noite, através do nosso amigo Hélio, da nossa amiga Vera Sucupira. Sendo assim, Jesus, que seja em nome de Kardec, o codificador da doutrina espírita, de Leon Denis, o patrono da nossa casa espírita, mas acima de tudo, com as vibrações dos benfeitores espirituais, com as tuas vibrações, Jesus, e com a proteção de Deus, pedimos a permissão para darmos por iniciada mais essa noite de estudos e passes nesta nossa casa tão querida. Graças a Deus. Então, amigos, vamos abraçar o nosso Hélio com o nosso carinho. Boa noite a todos.
que sejam as nossas primeiras palavras um profundo agradecimento a Deus e a Jesus por aqui estarmos, profundo agradecimento a Deus, aos amigos espirituais, podermos frequentar, estar aqui no Centro Espírita Leon Denis, estudando a doutrina espírita. O capítulo de hoje do livro Depois da Morte é um dos capítulos mais importantes do livro e um dos mais importantes da sociedade que vivemos. A educação é um capítulo importantíssimo na nossa vida e nós todos estamos vivendo uma situação no mundo, no Rio de Janeiro, no mundo como um todo, por falta justamente da educação, por falta de educação, por falta de nós não sabermos nos conduzir na vida, não sabermos nos postar, não sabemos nos portar durante o nosso dia a dia. Leon Denis, no livro Depois da Morte, nas primeiras páginas, na primeira página logo, bem no início, ele faz um agradecimento aos espíritos amigos que o ajudaram, que o incentivaram, que o orientaram na vida, que o orientaram até para escrever toda a obra que ele escreveu. E no livro Depois da Morte, que foi o primeiro grande livro que Denis escreveu, foi em 1890, quando lançou esse livro, ele escreveu assim: aos nobres e grandes espíritos que me revelaram o mistério augusto do destino, a lei de progresso na imortalidade, cujos ensinamentos reforçaram em mim o sentimento da justiça, o amor à sabedoria, o culto do dever, cujas vozes dissiparam minhas dúvidas, apaziguaram minhas inquietações, às almas generosas que me sustentaram na luta, consolaram na prova, que elevaram meu pensamento até as alturas luminosas onde reside a verdade, aí ele diz: dedico essas páginas. Então, iniciando o nosso estudo de hoje, da noite de hoje, sobre esse capítulo, a educação, nós vemos em Denis um profundo agradecimento aos espíritos amigos que os sustentaram, que o apoiaram, que o orientaram durante toda a vida. E Denis começa dizendo assim para nós no Depois da Morte, no capítulo A Educação. É através da educação que as gerações se transformam e se aperfeiçoam. Para se ter uma sociedade nova, é preciso homens novos. Por isso, a educação desde a infância é de uma importância capital. Todos nós que aqui estamos não temos nenhuma dúvida a esse respeito da necessidade de nós educarmos os nossos filhos, educarmos as crianças e, principalmente, também nós nos educarmos. Porque se cronologicamente não somos mais crianças, na vida espiritual, no mundo espiritual, em muitas vezes, na maioria das vezes, nós nos portamos como tal, como crianças, e estamos todos em fase de aprendizado. Estamos todos aprendendo tudo ainda na vida. Aí Denis faz uma colocação, uma afirmação que é importantíssima, quando ele diz assim: não basta ensinar à criança os elementos da ciência. Aí ele diz: tão essencial quanto saber ler, escrever, calcular, é ensinar a governar-se, é conduzir-se como um ser racional e consciente, é entrar na vida armado não apenas para uma luta material, mas sobretudo para a luta moral. Ora, é isso com que menos se ocupa.
presta-se mais atenção em desenvolver as faculdades e os lados brilhantes da criança, não porém suas virtudes. Na escola, como na família, negligencia-se muito em esclarecê-la sobre os deveres e sobre o seu destino. Assim, desprovida de princípios elevados, ignorando o objetivo da vida, no dia em que entra na vida pública, entrega-se a todas as armadilhas, a todos os arrastamentos da paixão, num meio sensual e corrompido. Então nós todos nós, temos o dever, dentro de nós, temos o dever de ensinar, de orientar nossas crianças. Antigamente, quando a mulher trabalhava, ou não trabalhava fora, muito poucas mulheres trabalhavam fora. E hoje em dia, com a sociedade tendo que a mulher trabalhe fora cada dia mais cedo para ajudar no sustento da família, a mulher cada vez mais coloca a criança na creche, na escola, o mais cedo possível. O mais cedo. E vê-se, comumente, todos nós como vemos, que a criança é colocada na creche após o período de licença maternidade da mulher, 4 meses, 5 meses, é mais ou menos o tempo que a criança é colocada na creche, porque a mulher precisa trabalhar para ajudar na sustentação da própria família. E o que isso acarreta? Acarreta uma série de situações, primeiro uma série de doenças, uma série de alergias, resfriados frequentes, porque a criança, em contato com outras crianças doentes, ela também fica doente. Mas o pai e a mãe começam a fazer assim planos. Vou colocar meu filho na escola X, na escola Y, para ele já ir aprendendo o inglês, já ir aprendendo, se possível, também o alemão, o japonês. Isso é importante? Claro, é importante. Mas nós, como o Leon Denis está nos dizendo, nós muitas vezes esquecemos de ensinar a criança, de falar para a criança, olha, você é um espírito imortal. Nós somos espíritos imortais. Você a gente não vai dizer isso para a criança, né? Mas tem que arranjar um jeitinho de dizer, ó, você vai morrer um dia. Nós todos vamos morrer um dia. E é por isso que Denis diz aqui, não basta ensinar a criança os elementos da ciência. Tão essencial quanto saber ler, escrever, calcular, é ensinar a governar-se, é conduzir-se como um ser racional e consciente, e entrar na vida armado não apenas com uma luta material, mas, sobretudo, para a luta moral. É importantíssimo ensinar a criança que ela é um espírito, que todos nós somos espíritos imortais. E começar a ensinar a criança os ensinamentos de Jesus, as orientações de Jesus para todos nós. Daí o trabalho importante dos centros espíritas na evangelização infantil, na evangelização infanto-juvenil, na nossa evangelização que fazemos aqui nas palestras públicas, nos diversos cursos que o Centro Espírita tem, do Livro dos Espíritos, do Evangelho, de todos os livros de Kardec, dos livros de Leon Denis. Quando o dirigente aqui da mesa fala da necessidade de trazermos as nossas crianças para a evangelização infantil, não é só para que nós possamos ficar sentados aqui no salão e a nossa criança fique lá na creche, entre aspas, que aquilo não é uma creche, naquele setor de evangelização, para a criança possa ficar ali, não sentada aqui no salão, que seria muito chato para ela, mas que ela possa, e ela recebe
os ensinamentos apropriados para a idade dela, canta a musiquinha, fala-se da presença de Jesus, e isso é importantíssimo. Então é preciso que nós nos conscientizemos da enorme importância de nós educarmos os nossos filhos. Sim, vou educar, vou ensinar, vou estar num colégio bom, dentro do possível, da minha possibilidade financeira, para ensinar inglês, francês, alemão, japonês, ensinar química, física, biologia, ensinar o melhor ensino possível, mas nós nunca podemos esquecer, nunca podemos nos negligenciar de que precisamos educar essas crianças, ensinar essa criança qual é o alvo da vida, qual é o objetivo da vida. E nós vamos fazer uma perguntinha a todos nós que aqui estamos, que somos pais, que somos educadores, que somos avós. Quantas vezes vocês já disseram para o seu netinho, para o seu filho, e perguntaram para eles assim, qual é o alvo da vida? Qual é o objetivo da vida para você? Ele vai dizer o conhecimento que tem, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, eu quero ser professor, eu quero ser médico, eu quero ser a profissão, ele vai dizer, mas nós precisamos ensinar para ele. Nós somos espíritos imortais. Nós somos espíritos criados por Deus, todos nós, e temos um objetivo comum, que é, sim, a perfeição. Ensinar para o espírito, para aquela criança que está ao nosso lado, que ela teve vidas anteriores e terá vidas posteriores. Isso, claro, de acordo com a idade, de acordo com o conhecimento que ela possa ter. Mas é preciso que nós, todos, nos conscientizemos de que é preciso educar as nossas crianças, dizer para elas, mostrar para elas qual é o alvo da vida. E nós muitas vezes, como o Denis está dizendo aqui na página, nós não corrigimos aqueles erros que nós vemos dos nossos filhos, dos nossos netos, daquela criança que está junto a nós e que nós temos a obrigação de educar. Denis, na página que nós recebemos hoje aqui, ele diz assim, no meio da página, estudemos desde o berço as tendências trazidas pela criança das existências anteriores. Apliquemo-nos a desenvolver as boas e sufocar as más. Quantos pais, vendo o erro do seu filho, os erros do seu filho, da sua filha, passam a mão por cima, passam a mão na cabeça, como dizia a nossa avó, e não corrigem, não orientam aquilo que tem que ser corrigido. A criança que tem a tendência, por exemplo, de chegar em casa com 10 borrachas dentro do seu caderno, dentro do seu estojo, não sei quantos lápis, e nós não falamos nada ou não corrigimos e não tentamos de alguma maneira mostrar para ela que aquilo está errado, que aquilo não pode ser feito. Aquela criança que bate na outra e nós nunca corrigimos ou não dizemos para ela, por que você está batendo? Você gostaria de apanhar? Ensinando para ela os ensinamentos que Jesus deixou para todos nós, fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que o outro nos fizesse. Isso é educação. Isso é corrigir, é a nossa obrigação, é o nosso dever de pai, de mãe, de tio, de educador, porque na verdade todos nós somos educadores, estamos educando, estamos nos educando. Mas é a nossa obrigação, e tem momentos que somos educadores e tem momentos que estamos sendo educados. Então não podemos deixar de cumprir com o nosso dever. Denis,
nesse mesmo livro, Depois da Morte, ele diz para nós, no capítulo seguinte, que fala sobre as questões sociais, nós estamos vendo a sociedade, como a sociedade está vivendo e como estamos nós todos, as dificuldades que estamos passando, que é por falta de educação. Educação no sentido de saber que somos espíritos imortais. Educação no sentido de saber que tivemos encarnações anteriores, que teremos encarnações posteriores. Educação de que a lei é de causa e efeito. Educação no sentido de que o que fizermos hoje de mal, vamos provavelmente sofrer as mesmas consequências em encarnações posteriores ou nessa encarnação ainda. Então é preciso, é necessário que nós coloquemos em prática os ensinamentos de Jesus na nossa vida e na vida de nossos filhos. E Denis diz assim para nós, falando da sociedade como um todo: a causa do mal e o remédio não estão onde se procura com mais frequência. É em vão que se esforça para criar combinações engenhosas. Os sistemas sucedem sistemas. As instituições dão lugar a instituições, mas o homem permanece infeliz, porque se conserva mal. A causa do mal está em nós, nas nossas paixões, nos nossos erros. Eis o que é preciso transformar. Para melhorar a sociedade, é preciso melhorar o indivíduo. Para isso, o conhecimento das leis superiores de progresso e de solidariedade, a revelação da nossa natureza e dos nossos destinos são necessários e esses conhecimentos só a filosofia dos espíritos pode nos dar. Então é necessário que nós coloquemos em prática esses ensinamentos em nossas vidas. E se nós prestarmos bem atenção, a evangelização, ou seja, o estudo do Evangelho, é fundamental para todos nós. Nós temos 12 reuniões públicas por semana aqui no Leão Denis. 12. 4 na segunda, 3 na segunda, 4 na quarta-feira, 1 na quinta-feira, que é hoje, no estudo das obras de Leão Denis, e 4 no sábado, quando estudamos o Livro dos Espíritos. Em todas as reuniões, todas, nós estudamos o Evangelho. Todas, nós estudamos o Evangelho, porque é a nossa necessidade. Se não é a reunião precípua do Evangelho, como é na quarta-feira, em todas as outras reuniões, de segunda, de quinta e de sábado, o intervalo, na hora do passe, é falado do Evangelho. Lê-se o Evangelho. O Evangelho é para nós. O Evangelho é para nós. A nossa fonte de paz, de tranquilidade. O Espírito Baltazar, no livro Pela Graça Infinita de Deus, volume 3, ele diz assim para nós no estudo do Evangelho: todo o estudo do Evangelho visa tornar o homem bondoso, generoso, com sentimentos elevados. E a bondade e a generosidade e todos os sentimentos elevados fazem com que o indivíduo, no decorrer da prática dessas virtudes, se torne um ser equilibrado. As grandes comunidades espirituais em que se valorizam os sentimentos cristãos se caracterizam pelo equilíbrio e em todas as suas ações. São espíritos que normalmente fazem da caridade um modo de ser e multiplicam o sentimento de amor ao próximo nessas comunidades elevadas. Quantas vezes encontramos seres rebeldes contra o Evangelho? Os revoltados, os que se sentem menosprezados, os que se julgam inferiorizados, certamente por não poderem conviver nessas faixas de equilíbrio, clamam aos céus, rogando normalmente:
soluções para suas intemperanças, quando a maior solução seria o seu ajuste à lei de amor e de equilíbrio. Assim, cada mensagem do Evangelho, cada conversa que os Espíritos têm com aqueles que irão lê-los, em verdade, é um convite à reflexão. E a reflexão pede que se continue através da meditação. E a reflexão, mais meditação, traduz-se por prática. Os ensinos, os Espíritos nos orientam que, ao acordarmos de manhã cedo, devemos agradecer a Deus e a Jesus a estarmos encarnados, por termos passado uma noite em que pudemos ter contato com os nossos amigos espirituais, sermos orientados, termos ido trabalhar, termos aprendido alguma coisa, algo que precisávamos ouvir, sermos orientados, sermos até muitas vezes admoestados, corrigidos, levado uma bronca do nosso amigo espiritual, dos nossos guias, porque nós, ao dormirmos, durante o sono, nós espíritos, nos desprendemos do nosso corpo físico e vamos ter, no mundo dos espíritos, com aqueles com que sintonizamos. Nós, muitas vezes, não nos preparamos para dormir, não fazemos aquilo que os espíritos dizem que é necessário fazer. Ler uma página do Livro dos Espíritos, ler uma página do Evangelho, pedirmos a Deus, pedirmos a Jesus, pedirmos aos nossos amigos espirituais que nos levem para estudar, que nos levem para aprender, que nos levem para trabalhar. Então, é necessário fazermos a nossa prece. E os Espíritos sempre nos dizem, para fazermos a nossa prece, qualquer livro espírita serviria, mas eles sempre orientam para que nós abramos uma página do Evangelho. Lêssemos essa página do Evangelho. Meditássemos sobre aquilo que lemos. Prestarmos atenção naquilo que foi lido e então fazemos a nossa prece. E temos a certeza absoluta de que o nosso amigo espiritual nos intuiu até para abrir a página na posição correta para estudarmos, para lermos aquilo que nós precisávamos ler. Então, repetindo aqui o que o Baltazar falou para nós, assim, cada mensagem do Evangelho, cada conversa que os Espíritos têm com aqueles que irão lê-los, em verdade é um convite à reflexão. E a reflexão pede que se continue através da meditação. E reflexão, mais meditação, traduz-se por prática. Desse modo, os que estamos aqui nessa noite, nas noites de quarta-feira, essa mensagem foi na noite de quarta-feira, aprendendo com Jesus, por seus enviados, por todos os que escreveram as mensagens contidas no Evangelho, estamos refletindo amorosamente sobre nossas necessidades espirituais. Meditando sobre essas necessidades, iremos dar passos determinados na construção do bem, tornando-nos assim equilibrados. É isso que Deus espera de todos nós. Então, estudando o Evangelho, estudando a doutrina espírita, nós vamos compreendendo o objetivo da vida, compreendendo o alvo da vida, compreendendo aquilo que temos que fazer, compreendendo que passos temos que dar para que a nossa vida não se torne horrível, não se fique pior do que muitas vezes ela está. Nesse mesmo livro, Depois da Morte, no capítulo Questões Sociais, é o capítulo que eu estou lendo, diz assim:
A sociedade da Idade Média era a imagem fiel das concepções católicas. A sociedade moderna, sob a inspiração do materialismo, não vê no universo senão a concorrência vital e a luta dos seres, luta ardente, na qual todos os apetites, todos os instintos estão desencadeados. Tende a fazer do mundo atual a formidável e cega máquina que esmaga as existências, na qual o indivíduo não passa de uma peça ínfima e passageira, saída do nada para o nada retornar. Com essa noção de vida, qualquer sentimento de verdadeira solidariedade desaparece. Aí ele diz assim: como o ponto de vista muda desde que o ideal novo venha esclarecer nosso espírito, regular nossa conduta. Ricos e pobres, convencidos de que essa vida é apenas um anel isolado na corrente de nossas existências, um meio de depuração e de progresso, daremos menos importância aos interesses do presente, em virtude de estar estabelecido que cada ser humano deve renascer muitas vezes nesse mundo, passar por todas as condições sociais, as existências obscuras e dolorosas, sendo em maior número, e a riqueza mal empregada, arrastando opressivas responsabilidades. Qualquer homem compreenderá que trabalhando para o melhoramento da sorte dos humildes, dos pequenos, dos deserdados, ele trabalha para si mesmo, já que ser-lhe-á necessário voltar à terra e que há 9 chances em 10 de aí renascer pobre. Então é importante que a gente tenha em mente que o estudo da doutrina espírita, o estudo do espiritismo, mostrando para nós que nós somos espíritos imortais, que tivemos encarnações anteriores e que teremos ainda muitas encarnações até chegarmos à perfeição e não precisarmos mais reencarnar em mundos materiais, em mundos de provas e de expiações. Esse estudo muda o nosso modo de pensar, muda o nosso modo de agir, muda o nosso nosso comportamento. Quando eu sei que o meu filho não é o meu filho por acaso, o meu pai não é meu pai por acaso, que a minha mãe não é minha mãe por acaso, que há um objetivo na vida, há um objetivo na reencarnação. Eu sou colocado naquela família porque eu preciso estar junto daquela família, e que o meu pai, minha mãe, meu irmão querem ser felizes como eu quero ser feliz. Ninguém quer ser infeliz, ninguém quer sofrer, mas como eu começo a aprender, começo a entender que existe reencarnação e que o que eu estou passando hoje é consequência do que eu passei, do que eu fiz no passado, e que o meu modo de agir hoje vai trazer consequências para o meu amanhã, para o meu futuro. Quando eu começo a compreender isso, e principalmente quando eu começo a colocar em prática isso, porque esse é o nosso grande problema ainda. Muitos de nós temos cultura, aprendemos com muita facilidade, sabemos até com facilidade, entendemos a doutrina espírita. Não é difícil de entender, mas a nossa dificuldade é colocar em prática esses conhecimentos, colocar em prática isso em nosso dia a dia, não ofender, não maltratar, fazer o bem ao próximo, como nós gostaríamos que o próximo nos fizesse. Como isso é fácil de entender, mas como ainda é muito difícil de nós praticarmos, de colocarmos isso em prática. Então a educação, estamos todos nós aprendendo, estamos todos nós em fase de aprendizado, não importa a nossa idade, a nossa idade cronológica, estamos todos aprendendo
que somos espíritos imortais, que somos espíritos que tivemos encarnações anteriores e que teremos muitas vidas ainda. E Leon Denis diz assim: graças a essa revelação, ou seja, a revelação de que somos espíritos imortais, graças a essa revelação, a fraternidade e a solidariedade se impõem. Os privilégios, os favores, os títulos perdem sua razão de ser. A nobreza dos atos e dos pensamentos substitui a dos pergaminhos. Aí Denis diz assim: tal é o remédio que o ensino dos espíritos traz aos males da sociedade. Se algumas parcelas de verdade ocultas sob dogmas obscuros puderam no passado suscitar tantas ações generosas, o que não se pode esperar essa concepção da vida e do mundo apoiada sobre os fatos? Através dela, o homem se sentirá religado a todos os seres, destinado como eles a elevarem-se através do progresso para a perfeição, sob a ação de leis sábias e profundas. Um tal ideal vivificará as almas, conduzi-las-á pela fé e até o entusiasmo, e provocará de toda parte obras de devotamento, de solidariedade, de amor, que, contribuindo para a edificação de uma sociedade nova, ultrapassarão os atos mais sublimes da antiguidade. Todos nós vemos a situação que estamos passando no Brasil e todos nós já comentamos: nossa, se essas pessoas soubessem tudo, soubessem das consequências dos seus atos, das suas atitudes, se elas tivessem noção da reencarnação, se elas tivessem noção de que a lei é de amor, de justiça, e que essas pessoas irão passar por situações em que elas terão que, entre aspas, dar contas à lei de todos esses atos. Então, todos esses desvios da moral, todos esses desvios de caráter, terão todas essas pessoas, e todos nós teremos que dar contas à lei de Deus. E quantos de nós já não comentamos isso? Se essas pessoas tivessem noção do que as esperas de encarnações posteriores, elas provavelmente não fariam o que fizeram, modificariam os seus atos, as suas atitudes. Mas por que elas não fizeram isso? Duas são as possibilidades: ou não sabiam, ignorância, não sabiam de que eram espíritos imortais, não tinham noção da reencarnação, não tinham noção da justiça de Deus, não tinham noção disso, ou sabiam e mesmo assim erraram. Mesmo assim, continuaram fazendo aquilo que aquela vontade, aquela ânsia de ter, de possuir, e cada vez mais. Nesse livro Instruções dos Espíritos, volume 1, Dr. Hermann e Baltazar, esses dois espíritos, falam para nós sobre a culpa, o arrependimento. Quando nós já erramos na vida, e todos nós muitas vezes nos arrependemos daquilo que fizemos, daquilo que falamos, atos que cometemos. E os espíritos, esses dois espíritos benfeitores da casa, disseram assim para nós, no ensinamento:
Você, ao se arrepender, você tem um sentimento de culpa. O sentimento de culpa é quando nós erramos e não sabíamos, não tínhamos noção daquilo que estávamos fazendo de errado e nos arrependemos daquilo e tentamos corrigir aquela situação. E ele dá um outro exemplo que ele fala sobre o complexo de culpa. Do complexo de culpa é mais grave, porque nós sabíamos que não poderíamos fazer aquilo e mesmo assim fizemos. É uma consequência mais séria para nós como espíritos imortais. Então essas pessoas todos esses políticos, a nossa sociedade como um todo, quando cometemos algum ato reprovável à lei de Deus, reprovável de acordo com os ensinamentos que Jesus deixou para todos nós, poderemos pensar assim, ou para nós mesmos, eu não sabia que isso era o certo, eu não sabia como eu deveria me conduzir. Isso é o sentimento de culpa. Mas quando nós erramos, sabendo que estamos errando, Baltazar nos diz que aquilo é um complexo de culpa e que vai trazer consequências muito mais sérias para nós. Quando eu erro, quando eu cometo um erro, eu me arrependo mais tarde daquele erro. Eu posso pedir perdão àquela pessoa com quem eu errei. É ótimo. Tenho que pedir perdão. Eu preciso pedir perdão. Se aquela pessoa que eu fiz o mal, errei, ela me perdoar, ótimo para ela, para aquela pessoa que eu errei. Mas isso não anula o meu erro, não anula a minha culpa, e eu vou ter que ressarcir à lei de Deus o meu erro. Aquilo que eu fiz de errado de acordo com a lei, contra a lei de Deus. Então, é pela educação que nós precisamos aprender. É pela educação que nós precisamos corrigir, aprender para podermos corrigir os nossos erros em nós e irmos paulatinamente mudando o nosso modo de agir, mudando o nosso modo de proceder. É devagar, não é de uma hora para outra. Não é eu estudando a doutrina espírita que eu vou de hoje para amanhã, peguei o livro dos Espíritos, peguei o Evangelho, de repente, pronto, já sou perfeito, já sei tudo. Não é assim. É muito difícil e temos que ser perseverantes, temos que ter determinação. Denis diz assim para nós: a filosofia dos Espíritos, ensinando que o corpo é uma forma de empréstimo e que o princípio da vida está na alma, ou seja, no espírito, estabelece a igualdade do homem e da mulher, do ponto de vista dos méritos e dos direitos. Os espíritos, aí ele Denis dá uma empurrada na mulher. Os espíritos reservam para a mulher uma grande parte nas suas reuniões e seus trabalhos. Ela aí ocupa mesmo uma situação preponderante, pois é ela que fornece os melhores médiuns, a delicadeza de seu sistema nervoso, tornando-a mais apta para preencher esse papel. Denis enche a bola da mulher. E todas vocês que aqui estão podem se sentir, sim, bem, porque realmente a mulher, ela tem esse papel dentro da sociedade, tem esse papel importantíssimo de mãe, de educadora. E o amor que uma mãe tem por seus filhos, o amor que uma mãe tem por aqueles entes que estão sob sua responsabilidade, é comparável, como
nos disse muitos espíritos ao amor de Deus, ao amor de Jesus para todos nós. Só através da educação, só através dessas ações, ensinar a criança a ler e escrever é importante, muito importante. Ensinar a criança a se conduzir na vida é tão importante, ou mais importante até, do que a educação convencional, onde você ensina a ler, a escrever, ensina o inglês, a matemática, a física, a química, o inglês, o alemão, a língua inglesa, a língua alemã. É importante? É, mas ensinar a criança que ela é um espírito imortal, ensinar a criança que ela, dentro do conhecimento que ela possa ter, da evolução cronológica dela, de que ela é um espírito imortal e que ela viverá, renascerá. Muitas vezes isso é muito, mas muito importante. Então só através disso, sabendo que nós vivemos numa sociedade que precisa ser ajudada, que precisa ser orientada, precisamos ter solidariedade entre todos nós. Baltazar, nesse livro, pela graça infinita de Deus, ele fala em um capítulo muito importante. É a lição número 8, que fala sobre refletindo sobre a família universal. Aí ele fala da obra assistencial. Nós todos ouvimos aqui sempre, antes de cada reunião pública, enaltecendo, orientando, convidando a todos nós que trabalhemos na obra assistencial, em qualquer obra social, sendo solidários, se colocando no lugar do outro. E é isso que nós precisamos fazer. E Baltazar diz assim para a gente: tarefas como a da obra social ensejam reflexões sobre a família universal, sobre a família que está próxima a nós e que atendemos, sobre a família espírita que se agrega à casa espírita, buscando orientações, melhoria íntima, solução para os seus problemas, paz para o seu coração. E as reflexões trabalham, andam, revolvem-se no âmbito do sentimento do homem para com o próximo. Ninguém está sozinho na vida, nenhuma pessoa é uma ilha, ao contrário, todos nos interdependemos nas alegrias, na felicidade, também nas dores. O momento de paz é compartilhado por todos, não somente porque vibramos com a paz do próximo, como também porque o próximo, estando em paz, influencia decisivamente o seu ambiente e o ambiente em seu redor. O mesmo se dá com a alegria e igualdade com a dor. A dor, quando atinge um dos nossos, parece que chega até nós. Por mais indiferentes que tentemos ser, não se pode esquecer de que a dor do semelhante, cedo ou tarde, se refletirá em nosso coração, tornando-nos tristes também, ou pelo menos preocupados. Então, o estudo do Evangelho, o estudo da doutrina espírita, que nos proporciona entendermos, compreendermos que somos espíritos imortais, que tivemos vidas anteriores, repito, que teremos vidas posteriores, o estudo do Evangelho, que faz com que eu reflita, pense que eu preciso colocar em prática esses ensinamentos, ver no próximo, ver um irmão, qualquer que seja, um homem, uma mulher, um irmão, filho de Deus, irmão nosso. Então o estudo do Evangelho nos proporciona isso. Ao trabalharmos na obra social, ao irmos trabalhar na obra social, os Espíritos nos orientaram, aos dirigentes da época, que puséssemos para todos aqueles que lá fossem pedindo ajuda material aos seus problemas,
orientaram aos dirigentes da época que se instituísse o Livro dos Espíritos, o estudo do Livro dos Espíritos, que se instituísse o estudo do Evangelho, que se instituísse o estudo da doutrina espírita. E é muito importante, é muitíssimo gratificante. A pessoa que vai à obra social, carente materialmente falando, naquele momento, naquela situação, que vai lá pedir ajuda material, de roupa, de alimento, remédio para as suas doenças, que essa pessoa tenha também um ensejo, como nós todos que aqui estamos, de estudarmos a doutrina espírita. Então foi colocado lá para todos aqueles que lá vão, o estudo do Evangelho, o estudo da doutrina espírita. E quantos, estudando a doutrina espírita, se tornaram médiuns. Porque todo o estudo que é feito aqui, também é feito lá, através do Centro Espírita Antônio de Aquino, que segue as mesmas determinações daqui do CELD. Então é pela educação, dando ao Espírito, dando a cada um de nós a oportunidade do aprendizado, a oportunidade do estudo, a oportunidade de colocarmos em prática os ensinamentos da doutrina, que vamos vendo que como é difícil ainda, e como nós todos ainda precisamos estudar muito para compreendermos e principalmente para colocarmos em prática os ensinamentos da doutrina. É fácil, entre aspas, sabermos que a pergunta X do Livro dos Espíritos é isso e a resposta. Eu me lembro uma vez, uma certa feita, no estudo da obra social, no encontro da obra social, nós estudamos num dia inteiro a pergunta 886 do Livro dos Espíritos. Eu sei até de cor a pergunta e a resposta, porque estudamos, e todos nós, muitos daqui estamos, sabemos. A pergunta 886, Kardec pergunta aos Espíritos: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? E os Espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Fácil. Benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Fácil, fácil. Mas como é difícil ainda nós colocarmos isso em prática. Como é difícil ainda dentro do nosso dia a dia, dentro de casa, com meu marido, com minha mulher, com meu filho, com meu irmão, com meu colega de trabalho, eu ser indulgente com a falta alheia, eu ser indulgente com o erro que ele cometeu. Não, o que eu quero? Eu quero que o erro dele seja reconhecido por todos, para que não vejam o meu erro. É aquilo que Jesus nos diz: eu vejo um cisquinho no olho do outro e não vejo um ciscão, um troço bem grande no meu olho. Eu vejo um pequeno erro do outro e não vejo um grande erro em mim. E eu chamo a atenção de todos para que aquele erro do outro, que é pequeno em relação ao erro que eu cometo, não seja bastante visualizado, para que não vejam o meu erro. Então, benevolência para com todos, indulgência com as faltas alheias, perdão das ofensas, caridade. Os Espíritos nos dizem: fora da caridade não há salvação. A necessidade da caridade é de nos colocarmos sempre no lugar do outro. E como é que vamos fazer isso? Só através do estudo da doutrina espírita. Não tem outra saída. É estudando e colocando em prática os ensinamentos de Jesus para todos nós. Que todos nós possamos sair daqui nessa noite com a certeza absoluta de que somos estudantes,
com a certeza absoluta que nós estamos em fase de aprendizado. Estamos com cabeça branca, com cabelo branco, estamos muitos sem cabelo mais, muitos com a necessidade premente de estudarmos, que possamos em casa refletirmos sobre a oportunidade que temos no Centro Espírita Leão Denis e em outros centros de estudarmos a doutrina espírita e a oportunidade que temos de praticarmos o ensinamento da doutrina para todos nós. Que possamos levar para os nossos lares, ao irmos para a nossa casa, hoje, a certeza absoluta que todos nós estamos em fase de crescimento. Não um crescimento físico. Muitos de nós não, que estamos aqui não vamos crescer mais fisicamente, mas estamos em fase de crescimento. Vamos crescer espiritualmente, porque somos espíritos imortais. Tivemos encarnações anteriores e teremos muitas encarnações posteriores. E é através da educação que nós vamos nos modificar. E não perder de vista essa frase de Leão Denis. É preciso ensinar a criança a ler e a escrever, mas é preciso ensinar a criança o alvo da vida, o objetivo da vida. E todos nós somos ainda crianças em relação a espíritos imortais que somos. Muita paz a todos. Ai, meu Deus, obrigado. Muito bom, não é, amigos? É isso, boas reflexões que o nosso Hélio trouxe para nós. E é começando, a gente tem sempre que começar, não é? Porque o caminho é longo, mas o importante é começar. Com bom ânimo, espantando a preguicinha, entendendo que cada vez que a gente vai entrando em contato com esses ensinamentos dos espíritos, a gente vai acalmando também as nossas ansiedades e vai conseguindo entender melhor esse convite que é a reencarnação. Que Jesus abençoe muito Hélio, que o fortaleça sempre, para que ele venha falar para nós com esse jeitinho de contador de história, né, gente? E agora nós estamos aqui no capítulo 24 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. Nós temos do item 17 ao 19, encerrando o capítulo. E o subtítulo é Carregar sua cruz, quem quiser salvar sua vida, a perderá. Nós vamos ficar aqui com os itens 17 e 18, que são as anotações dos evangelistas, e o item 19 é o comentário de Kardec. No item 17, anotou Lucas, no capítulo 6, versículo 28, 22 e 23. Sereis benditosos quando os homens vos odiarem, quando vos separarem, quando vos tratarem injuriosamente, quando rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, porque uma grande recompensa vos está reservada no céu, porque era assim que os pais deles tratavam os profetas. No item 18, a anotação é de Marcos, Lucas, Mateus e João. E essa anotação comum aos evangelistas nos diz assim: chamando para junto de si o povo, com seus discípulos, ele lhes disse: se alguém quer me seguir, que renuncie a si mesmo, que pegue a sua cruz e me siga, porque aquele que quiser salvar a si mesmo, se perderá, e aquele que se perder por amor de mim e do Evangelho, se salvará. Com efeito, de que servirá a um homem ganhar todo o mundo e perder
a si mesmo. Então, nós vamos pedindo aos amigos médiuns que se posicionem para o passe. Nós outros não vamos nos distrair, é uma movimentação necessária. Se estamos pela internet e estivemos em sintonia com o estudo que o Hélio trouxe para nós, vamos também nos posicionar para essa troca de energia. E vamos, amigos, elevar o nosso pensamento a Jesus, agradecendo sempre, agradecendo pela doutrina espírita, agradecendo pela vida, agradecendo por estarmos juntos, estudando, refletindo, meditando sobre a vida, sobre a criação, mas pedindo também a renovação das nossas esperanças, oferecendo a esses benfeitores que nos assistem a certeza de que sabemos que não estamos sós. E por isso vamos mais uma vez dizer a Jesus: querido amigo Jesus, estamos reunidos para o nosso momento do passe. Te pedimos, amigo, que abençoe os companheiros médiuns, que nesse momento podem trazer para nós essas energias de que tanto estamos precisando. Temos a certeza de que sabes, querido amigo, o que aqui viemos buscar através do estudo. Abençoa a hora do passe. Graças a Deus. Que a paz de Deus nos envolva hoje e sempre. Estamos estudando, amigos e irmãos, o capítulo do Evangelho que diz: não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. E Jesus veio para nos dar a luz do caminhar, como nos conduzir, como carregarmos a nossa cruz durante essa jornada reencarnatória aqui na Terra. Jesus nos mostra o caminho e sabemos que seguir o caminho que Jesus nos indica para nós, espíritos ainda imperfeitos, é bastante trabalhoso, é difícil, mas não é impossível, porque só seguindo os ensinamentos de Jesus é que conseguiríamos ter a tranquilidade, a paz, a esperança, a fé, a confiança em Deus de vivermos dias melhores. Encontraremos nessa caminhada, seguindo Jesus, quem diga que a gente não está no caminho correto. Quem ache engraçado, ache infantil seguir os ensinamentos de Jesus. Quando Jesus nos diz: amai vossos inimigos, olha, parece que é uma coisa impossível, parece que é uma coisa boba, ridícula. Como amar vossos inimigos? Mas nós não sabemos que a gente só dá aquilo que tem no coração. Se a gente está caminhando de acordo com os ensinamentos de Jesus, nós vamos, pouco a pouco, adquirindo pureza no coração. E quando se começa a adquirir pureza no coração, a gente começa a entrar na estrada do amor, de amar a todos, porque todos nós
somos irmãos em Deus, amigos e inimigos, entre aspas, porque nós, quando falamos de inimigos, estamos falando ainda daquele espírito que ainda não encontrou o caminho em Jesus. E nós que já sabemos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, não importa o que digam da gente, a gente vai confiante, seguros, seguindo os seus ensinamentos, os ensinamentos de Jesus. Não importa que digam que nós somos tolos. Importa que a gente está com a consciência tranquila e sabe o caminho que nos leva a Deus. E esse caminho é um caminho de amor. É um caminho em que nós travamos lutas conosco mesmo. Não é a luta com o outro, é a luta conosco mesmo, para nos melhorarmos, para aceitarmos o que o Jesus veio nos ensinar, para aceitarmos o que a doutrina espírita, que esclarece o que Jesus veio nos ensinar, que esses esclarecimentos realmente sejam interiorizados por nós, porque a doutrina espírita nos diz também como agir de maneira bem clara, bem fácil de compreender, porque a doutrina espírita repete os ensinamentos de Jesus, aliado com as noções de filosofia e das ciências do nosso tempo. Amigos e irmãos, torno a falar. Pode ser difícil para nós, ainda espíritos imperfeitos, mas seguir a luz que Jesus veio nos oferecer ainda é o caminho seguro, firme, para que nós possamos, na nossa imperfeição, reencarnados aqui na Terra, alcançarmos paz, calma, serenidade e harmonia. E nesse tumulto em que nós vivemos na sociedade, a paz, a calma e a harmonia é motivo da nossa felicidade. Que a paz de Deus continue a nos envolver, hoje e sempre. Graças a Deus, Jesus. Estamos chegando ao final da nossa noite de estudos e passes. E vamos mais uma vez te agradecer, querido amigo, pela presença amorosa dos benfeitores espirituais, pelo estudo esclarecedor, por tanto ponto de reflexão que aqui foi deixado para cada um de nós, para levarmos conosco uma frase, uma palavra, uma indicação de livro de estudos, mas levamos sempre algo que renove as nossas ideias, os nossos sentimentos. Abençoa-nos, Jesus. Renova em nós a coragem, a força, a esperança de prosseguirmos nessa jornada que é viver, lembrando sempre que nos deixaste, dentre tantas indicações, essa de que és o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vai ao Pai senão por ti. Que essas vibrações amorosas possam se estender através dos benfeitores espirituais para todos esses que estão em nossos sentimentos, pensamentos, para essa humanidade tão tumultuada, mas que com certeza és aquele que conduz esse leme junto com Deus, nosso Pai. Levemos conosco, companheiros,
a esperança, a certeza de que não estamos sós. Que possamos chegar aos nossos pontos de origem com essas vibrações de paz. Fique conosco, Jesus. Sabe o quanto precisamos de Ti, querido amigo. Que possamos encerrar essa nossa noite louvando a Deus pela doutrina dos Espíritos. Graças a Deus. Muita paz, companheiros.